Queridos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre todos vocês. Amém? Amém. Para mim é um privilégio estar aqui hoje à noite e participar deste evento que trata de um tema tão importante e atual. E eu espero muito que não só hoje, mas durante os 3 dias de conferência, nós todos sejamos muito abençoados. Desde já eu quero parabenizar os irmãos da organização. Eu sei que há irmãos da comunidade CRE envolvidos com a conferência, irmãos lá da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados, e desde já que meus parabéns, está sendo muito bem organizada e eu sei que será uma bênção para todos os que estarão aqui. Eu queria convidar você para abrir a Bíblia, se você trouxe, no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 4. Nós vamos estar lendo um trecho das Sagradas Escrituras. Nós vamos ler Lucas 4, a partir do verso de número 14. Eu sei que aqui muitas pessoas gostam de ir ao shopping center. Quem gosta de ir ao shopping, levanta a mão, só para eu. Levanta a mão. Marco levantou a de Monique, mas ele gosta e gosta muito. Até gostava mais, quando ele tinha longos e belos cabelos, ele amava ir ao shopping, se sentia num paraíso. Aqui ar-condicionado central, não suo tanto, é uma maravilha. Os homens gostam de ir ao shopping por razões assim, tipo caminhar num ambiente com ar-condicionado. Outros gostam de ir à praça de alimentação, jogar no boliche, ir ao cinema. E as mulheres gostam por isso e por mais coisas. E eu não vou mencionar todas elas, mas pelo menos algumas. E isso com base numa pesquisa que fiz. Algumas mulheres gostam de fazer terapia no shopping. Gostam de passear um dia depois de uma discussão, no relacionamento, ou algo terrível aconteceu. Eu vou desopilar, passear pelo shopping, olhar as vitrines. Estou falando alguma mentira? As mulheres gostam de ir ao shopping porque elas encontram tudo o que precisam para se produzir. Lá, bolsas, maquiagem, roupas, vestidos e tudo o que precisam para produzir-se para qualquer coisa que precisam fazer. Mas elas gostam também de ir ao shopping para celebrar conquistas, do tipo: perdi 100 gramas, preciso de um novo vestido, preciso de uma calça nova, amor, eu perdi 200 gramas, vamos celebrar? Coisas do tipo. Mas por que eu estou começando com a questão do shopping? Não quero incentivá-los a frequentar o shopping. Na verdade, se você conversar com o Dr. Rousseau Shedd, por exemplo, e o convidar a ir ao shopping, ele vai dizer o que fazer no shopping. Lá não há nada que a minha alma precise. Não perdi nada lá. Por que eu comecei com o shopping? Para fazer uma comparação com a realidade evangélica brasileira. Na minha leitura, o evangelicalismo brasileiro, especialmente o televisivo, ele se parece muito com o shopping center. O shopping é dividido por áreas: área de alimentação, área de lazer, área de compras diversas. E você encontra hoje quase tudo no shopping. Quem mora por aqui encontra tudo. Nem sempre precisa ir ao centro da cidade, porque lá você vai encontrar tudo ou quase tudo que quer ou que precisa aqui. E a igreja brasileira muitas vezes se parece com esse shopping, porque ela é dividida, ela é repartida de acordo com suas bandeiras ou com o gosto do cliente. Você liga a televisão, lá pelas tantas da noite, chega depois de um dia de muito
muito trabalho, às vezes frustrado, se você ligar em determinado canal, você vai pensar que tem um cara que viu o seu dia, porque ele vai dizer: você aí, você que hoje não foi bem no trabalho, você que hoje ficou desempregado, você que hoje... Parece que ele viu toda a sua vida e naquele momento ele tem a solução. E a solução é: pare de sofrer. Você não foi feito para isso. Aí você passa o canal e chega a um outro departamento do evangelicalismo brasileiro e se depara com um cara até mais bonitinho, mais arrumado, chamado por alguns de pãozinho de queijo gospel. E aí ele vai dizer: você não pode ficar doente, pois Jesus levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Determine, e você vai ser curado. Aí você está bem fisicamente, não tem nenhuma doença aparentemente grave, não está com um problema do tipo financeiro, mas você está se sentindo, sei lá, depressivo, down, problemas que deixam você para baixo. Você vai a outro canal e lá tem alguém dizendo: aqui nós temos tudo para lhe fazer se sentir melhor. Nós extraímos textos das Escrituras, isolamos do seu contexto, mas organizamos de maneira que você vai se sentir muito melhor. E ainda há o outro canal que vai lhe fazer uma proposta muito louca. Você quer se arrepiar, visitar talvez o céu e depois ir ao inferno? Então venha, participe, venha para a nossa reunião de tal hora e tal hora, entre, o seu coração será transformado. Mas ao final você precisa deixar seu cartão também, ou pelo menos o número dele. O evangelicalismo brasileiro, especialmente o que se apresenta na televisão, ele é assim. Os líderes manipulam ou querem manipular Jesus a fim de entregar o que querem e atender às necessidades do seu público. Então eles manipulam ou tentam manipular Jesus. Como já disse John Piper no seu livro Um Homem Chamado Jesus, os homens querem domesticar Jesus. Só que ele não é um leão domesticado. Nas Crônicas de Nárnia, no segundo livro, o leão, o guarda-roupa e a feiticeira, talvez você já tenha lido ou assistido. Ao final do livro ou do filme, você vai se deparar com uma cena triste, mas muito interessante. O grande leão Aslan coroa as crianças, reis e rainhas de Nárnia, no palácio chamado Cair Paravel. Mas depois de coroá-los, ele se ausenta da festa. E quando Lúcia, a menor de todas, percebe, ele já está caminhando na areia da praia. E ela começa a chorar porque sente que ele está se afastando. E alguém chega para ela e diz: Lúcia, você já sabe, ele há de ir e vir quando quiser, pois ele é um leão selvagem, ele não é um leão domesticado. Lutero dizia: Jesus é como um leão, solte-o pregando as Escrituras, e como leão ele saberá o que fazer. Ninguém pode domá-lo, domesticá-lo, prendê-lo, manipulá-lo. Mas o que nós temos na prática é um bando de homens sem compromisso com as Escrituras, onde o Evangelho é revelado, fazendo de suas ideias um Evangelho. Mas vocês se lembram de Gálatas? Paulo disse aos Gálatas: se um anjo do céu lhes apresentar qualquer outro evangelho, que vocês saibam, ele é
pois só há um caminho, um evangelho, e o nome dele é Jesus Cristo. A minha proposta hoje, com a leitura desse texto, queridos, é fazer a seguinte pergunta: o que é o evangelho segundo Jesus? Não segundo fulano do programa tal, Beltrano do outro programa, ou Cicrano da igreja tal de João Pessoa. Eu quero saber do próprio Jesus, o que ele pensa acerca de si mesmo e o que ele pensa acerca de sua missão, o que ele veio fazer na terra. O que é o evangelho segundo o próprio Jesus? E aí eu queria convidar você para a leitura desse texto, Lucas capítulo 4, a partir do verso de número 14. É a nova vida. Foi calma. Todos acharam o texto? Nós vamos até o verso 30. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar ou proclamar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se, posição comum de pregação em sua época. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes, isso foi uma bomba no meio daquela sinagoga: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José? E Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Depois de uma pregação do Evangelho. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua presença e também diante da Tua voz. Muito obrigado por este tempo que o Senhor separou para falar aos nossos corações sobre um tema tão importante.
Muito obrigado pelos nossos queridos irmãos da banda Prumo, que cantaram músicas tão bíblicas. Nós te louvamos por eles. Te louvamos também, ó Deus, por esta igreja que abriu suas portas para receber esta conferência e por todos os que estão por trás da conferência, organizando para a glória do Teu nome e também para o bem-estar da nossa alma. Agora que nos aproximamos da Tua palavra, nós te pedimos que por graça e misericórdia, o Senhor fale aos nossos corações. Eu careço da Tua ajuda, do Teu socorro, preciso muito do Senhor. E eu sei que assim também é com todos os que entraram aqui. Espírito Santo, fala-nos ao coração. E ao final disso nós te daremos toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Em nome e por amor de Jesus nós oramos. Amém e amém. Nós estamos dentro de uma seção do livro de Lucas, durante a qual todos os personagens estão envolvidos numa única missão. Quer eles saibam disso ou não, quer desejem fazer isso ou não, todos, durante os capítulos 3 e 4, que aparecem na narrativa, apontam para Jesus, a fim de nos apresentar Jesus. Então, se você quiser fazer uma leitura em casa, dos capítulos 3 e 4, você vai perceber que, por exemplo, anjos e demônios estão envolvidos na apresentação de Jesus. Você vai perceber que Deus Pai e o próprio Satanás estão envolvidos na apresentação de Jesus. Você vai perceber ainda que a história e os personagens da mesma estão interessados em nos apresentar Jesus. Você vai ver que profeta e profecia estão apontando para Jesus. E você vai perceber nesse texto que lemos que a escritura do Antigo Testamento está muito interessada em nos apresentar Jesus. E por fim, que o próprio Jesus está muito interessado em se apresentar para os primeiros discípulos e também para todos os demais que porventura tiverem contato com esse texto. Mas é interessante notar algo. Se você não percebeu, o texto começa falando sobre o sucesso do ministério de Jesus, ou sobre, como os estudiosos chamam, a primavera de Jesus. Jesus volta do deserto sob o poder do Espírito e ele começa a pregar e é muito bem recebido em muitas cidades. Lucas só fala disso em 2 versos. Depois, ele registra a primeira pregação de Jesus num ambiente muito familiar, a cidade onde ele cresceu, mas um ambiente de rejeição e que termina em quase morte de Jesus. E por que ele faz isso, gente? Porque ele nos leva a este ambiente tão familiar. Porque ele, como todos os outros personagens, ele agora, o evangelista que compõe a narrativa, também está interessado em nos apresentar quem é Jesus e o que ele veio fazer, ou qual é a boa notícia que Jesus veio trazer. Esse texto nos apresenta o Evangelho segundo Jesus. E aí eu pergunto ao próprio Jesus: o que é o Evangelho? E vai ficar claro a comparação, o claro contraste entre o Evangelho de Jesus e os evangelhos pregados na televisão. O que é o Evangelho segundo Jesus? Qual é a boa notícia que ele nos traz? É realmente todas estas notícias que estão na televisão? Primeira resposta, queridos, do próprio texto que lemos. O Evangelho segundo Jesus
é a oferta da graça de Deus para pecadores que se acham desesperados. Não é a oferta para qualquer pecador. Embora o Evangelho seja proclamado a todos, nem todos recebem. Porque nem todos se encontram desesperados ou se enxergam desesperados. Segundo Jesus, sua boa notícia é a oferta da salvação ou da graça de Deus para os pecadores desesperados. De todas as pregações, primeiras pregações de Jesus, Lucas resolve registrar esta. Imagine um jogador de futebol que sai de uma cidade do interior da Paraíba e faz sucesso na Europa, veste a camisa da seleção brasileira, anos depois retorna para sua cidade. Todos querem vê-lo, ouvi-lo, apertar sua mão. Não é assim? Jesus está para viver um momento destes. Por quê? Porque os melhores pregadores da época estavam em Jerusalém. Ninguém passaria por Nazaré. No entanto, a fama de Jesus está alcançando a região da Galiléia. As pessoas estão falando dele, de modo que sua fama vai adiante. E quando se anuncia, talvez, diante dos portões da cidade, olha, Jesus, o filho do carpinteiro José, vai ministrar a mensagem sábado pela manhã na sinagoga local, as pessoas são tomadas por alguma emoção. Elas acordam bem cedo, elas se preparam, elas chegam antes para tomar um lugar na sinagoga, porque elas querem ver o pregador da cidade ministrar a palavra de Deus. É interessante perceber também que Jesus, durante seu ministério terreno, esteve sempre trabalhando com as outras pessoas da Trindade, submisso e guiado por Deus Pai a cumprir seu plano eterno e assistido sempre pelo Espírito Santo. Desde o primeiro capítulo de Lucas, é o Espírito Santo quem gera o Senhor Jesus no ventre de Maria. É o Espírito Santo que vai ao ventre também de Isabel e toma aquele menino chamado João para preparar o seu caminho. No batismo de Jesus, o Espírito Santo desce sobre ele, e agora ele acabou de levá-lo para o deserto e trazê-lo de volta para a Galiléia ou para as cidades da Galiléia. Jesus vai sob a liderança do Pai e assistido pelo Espírito Santo. Ele entra na sinagoga e diz o texto como de costume, ou seja, ele gostava de congregar, ele gostava de igreja, ele gostava de comunidade, ele não gostaria de viver um cristianismo isolado. E ele participa do culto matutino, uma oração inicial, uma leitura do Pentateuco, uma próxima leitura dos poéticos e a seguir uma leitura dos proféticos. E quando chega a leitura dos profetas, alguém lhe entrega o rolo do profeta Isaías. Rapidamente, eu imagino, ele escolheu os dois textos que gostaria de ler. Capítulo 58, capítulo 61, ele reúne partes desses textos e faz a leitura bíblica naquela manhã. E a leitura que ele fez foi: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, me enviou a proclamar liberdade aos presos, a recuperar a vista ou dar vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Há um verbo que aparece 3 vezes na fala, leitura de Jesus: proclamar. Ele veio proclamar boas novas aos pobres, proclamar liberdade
libertar e aos cativos proclamar o ano da graça do Senhor. Então, segundo Jesus, o Evangelho é uma mensagem, e uma mensagem que precisa ser proclamada. Mas que mensagem é esta? A expressão o ano da graça do Senhor, que em outras versões talvez diga o ano aceitável do Senhor, é uma alusão direta ao jubileu do povo israelita, que foi instituído por Deus no livro de Levítico. A cada 50 anos, anistia era dada aos escravos, liberdade era oferecida aos presos, restituição de suas terras era oferecida aos pobres que haviam perdido os seus familiares antes deles. Então, a cada 50 anos, a nação de Israel vivia o ano da graça. Quem errou recebe perdão, quem estava preso recebe liberdade, quem havia perdido suas posses, talvez num mau negócio, recebia uma nova chance. Não merecia isso, mas era o ano da graça do Senhor. Mas ele não era um fim em si mesmo. O jubileu israelita não era algo definitivo ou apenas de caráter material, temporal. Como todo o Antigo Testamento, o jubileu era uma foto que apontava para uma realidade futura. Por isso que quando Jesus lê o texto de Isaías, ele está linkando com Levítico e está dizendo: olhem bem, eu sou a realidade da foto de Levítico. A mensagem do Evangelho é esta: eu vim libertar os cativos, eu vim oferecer boas notícias aos pobres, eu vim restaurar a vista dos cegos, eu vim proclamar o ano da graça de Deus. Então, segundo Jesus, queridos, o Evangelho é uma mensagem que precisa ser proclamada. E ela é uma mensagem que trata da graça de Deus aos pecadores que se acham desesperados. Você já se viu como um pobre, por exemplo? Você já se sentiu assim diante de Deus? Você não tem nada que vai conquistar, por exemplo, o seu acesso a Ele. Segundo as Escrituras, o pecador é pobre, profundamente pobre. Por quê? Porque seu pecado não é apenas uma questão externa de ações visíveis, ele está arraigado no mais profundo do nosso coração. Segundo as Escrituras, o pecador é eternamente pobre. Ele jamais será rico por si só e com isso conquistará o favor de Deus. Ele é pobre e nada que venha a fazer o tornará diferente. Jesus diz, a mensagem do Evangelho é esta: o Rei de toda glória, como alguns dizem, o dono do ouro e da prata, se fez pobre, morreu na cruz do Calvário como pobre, a fim de levar os pobres a terem parte em sua riqueza celestial. Foi isso que Paulo disse aos Coríntios, quando os estimulou a ofertar. Ele disse: eu não vou dar um mandamento, eu vou lembrá-los o Evangelho. Lembrem-se disso, Jesus o rico se fez pobre, a fim de que vocês pobres pudessem ter parte na riqueza
riqueza celestial do Senhor. Mas nem todo mundo se vê pobre. Você já se viu preso? Basta uma rápida viagem e você vai ver que você é ou foi preso. Preso aos seus pecados. Dominado por desejos errados, por vontades pecaminosas. E embora você fizesse muito para domar seus desejos, você não conseguiu. E até mesmo depois de salvo, lutamos tanto contra essas coisas e nem sempre vencemos, porque às vezes continuamos a lutar sozinhos. O que lhe prende, este ou aquele pecado, não faz diferença. Todos nós um dia fomos, e talvez muitos sejam ou estejam presos. Qual é a mensagem do Evangelho, ou o que é o Evangelho segundo Jesus? Na cruz do Calvário, o Senhor levantou as portas da nossa prisão. Glória a Deus. E disse: caminhem em liberdade. Eu lhes darei poder para viverem livres. Livres para escolher não pecar. Mas até então éramos presos. Você já se viu como um cego? Antes de Cristo todos somos cegos, porque não percebemos as coisas realmente como elas são. Por exemplo, não percebemos o real valor de Deus. Passamos a vida inteira negligenciando o Criador de todas as coisas e o Salvador bendito que entregou sua vida por nós. Passamos a vida inteira sem contemplar o seu real valor e muito menos sem visitar a podridão infernal do nosso coração. Passamos a vida inteira equivocados. Somos muito bons e Deus é bom, mas não queremos nada com Ele. Somos cegos. Nos deleitamos mais nas coisas da terra do que nas dos céus. Queremos mais esta terra do que aquilo que Ele tem para nos oferecer, até que, como disse Paulo aos Coríntios outra vez, no capítulo 4, aquele que disse no início de todas as coisas: haja luz, brada no interior do nosso coração, jorrando a iluminação do Espírito do Senhor e permitindo que possamos ver a glória de Deus na face de Cristo. O Evangelho é a oferta da graça de Deus aos pecadores que se acham desesperados, pobres, cegos e presos. Mas segundo Jesus, segundo a resposta, o Evangelho é uma pessoa convidando outras para a verdadeira alegria. Isso foi uma bomba, queridos. Depois de ler o texto de Isaías, Lucas diz que ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou. Disposição comum de ensino na época de Jesus. E Lucas coloca aqui um detalhe que eu acho bem importante. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. Todos estavam muito interessados em sua mensagem por duas razões. Ele era o pregador da cidade, que estava sendo aclamado nas outras, e ele acabara de ler um texto que era reconhecido como messiânico. Ou seja, era um texto que falava do futuro de Israel. Pelo menos era assim que eles pensavam, só de Israel. Possivelmente alguns estavam cochichando, falando uns aos outros: meu Deus, o que será que ele vai falar sobre o Salvador? Será que ele está às portas?
Será que ele vai chegar em breve? Ao chegar, será que ele vai destronar César e colocar outra vez Israel no topo do mundo? Será que ele sabe algo do tipo? Eles estavam bem interessados. E Jesus começou o seu sermão, e Lucas só registrou isso, porque só isso foi bombástico. A dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Isso era terrivelmente bom. Sabe o que ele estava dizendo? Vocês não precisam esperar mais pelo Messias. Eu estou aqui. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu sou a semente prometida a Eva ainda no jardim, que deveria vir para esmagar a cabeça da serpente. Eu sou o filho prometido a Abraão, a Isaac e Jacó, sobre quem está uma bênção que alcançará todas as nações da terra. Eu sou o filho prometido a Davi, que se assentará sobre o seu trono e governará para sempre. Eu sou o Salvador prometido por Isaías. Eu sou o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Eu sou a melhor notícia de Deus para o homem. Eu sou o melhor presente de Deus para o homem pecador. Uma pessoa convidando outros à verdadeira alegria na presença de Deus. E aqui eu queria tentar fazer duas aplicações. A primeira delas está no campo do jardim pluralista da nossa época. Não há mais, pelo menos no ambiente acadêmico, é assim que eles dizem, né? Verdade absoluta, apenas verdades. Não há mais a salvação, há uma salvação. Não há uma religião verdadeira e as outras falsas, apenas religiões, fenômeno religioso. E em todas as religiões há alguma admiração por Jesus. Uns vão dizer, ele é um profeta de Deus. Outros vão dizer, ele é um espírito elevado. Outros vão dizer, é um mestre da moral. Mas ninguém se pergunta, o que será que Jesus pensava acerca de si mesmo? Qual foi realmente a mensagem que ele pregou acerca de si mesmo? C.S. Lewis vai dizer que, se você for investigar as Escrituras, para ver o que os homens mais próximos de Jesus falaram acerca dele e registraram suas palavras, você terá que tomar uma de duas decisões. Ou ele será visto por você como um lunático, que dizia ser Deus encarnado e que deveria morrer para salvar o homem pecador. Ou você vai dizer que ele é um Deus amoroso, que transpôs todas as barreiras que você pode imaginar. Nasceu como homem, viveu como homem, morreu pelo homem, ressuscitou para o homem e para a glória de Deus. E vai ver que ele morreu por homens que beiram a loucura do pecado. Se você fizer a viagem pelas Escrituras, você vai ver o que Jesus pensava acerca de si mesmo. Ele não pensava que era apenas um mestre, embora fosse mestre, chamado de mestre, às vezes se chamando de tal. Você vai ver declarações poderosas como esta: eu cumpro o Antigo Testamento. Você vai ver Jesus dizendo
que leva para o céu. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a água da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o Rei da glória. Eu sou o Salvador de vocês. Aí você tem que decidir. E aí nós sabemos que essa decisão não cabe apenas a nós, mas carece do auxílio do Espírito Santo. A segunda aplicação que eu faço aqui, queridos, é que nesse evangelho televisivo, que na verdade está sendo oferecido, é o que o homem quer receber. Muita gente sobe a templos religiosos nos dias de reuniões, não para adorar a Deus, mas para conquistar seus desejos. Elas não estão ali para render louvores ao ser mais puro e belo do universo. Elas estão ali por si mesmas. Elas estão ali porque querem barganhar algo para si. Então, se é assim que nós conquistamos uma casa nova, um carro novo, mais saúde, longevidade ou coisa do tipo, vamos ao culto tal, façamos uma fezinha e tenhamos as dádivas que qualquer homem sem Deus deseja. Não precisa ser cristão para desejar uma casa nova, não precisa ser cristão para desejar ter saúde, não precisa ser cristão para desejar vida longa. Qualquer ser humano deseja essas coisas. E aí os pregadores oferecem o que as pessoas querem: casa, longevidade e saúde. Mas o Evangelho não é casa, longevidade, prosperidade e saúde. O Evangelho é a pessoa bendita de Jesus Cristo dizendo: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vocês que têm sede, venham a mim e bebam da água da vida, e dentro de vocês um rio de água viva jorrará para a eternidade. John Piper, outra vez citando John Piper, tem um livro brilhante chamado Deus é o Evangelho, a melhor notícia de si mesmo. E na introdução ele fala que, ou ele faz algumas perguntas do tipo: se o céu fosse feito das melhores pessoas com quem você conviveu na terra, se o céu fosse feito das melhores paisagens que você viu durante a vida, se o céu fosse feito das melhores comidas que você provou na terra, se o céu fosse feito de paz, tranquilidade, e Jesus chegasse para você e dissesse: vou passar a eternidade na terra como ela é, onde você gostaria de viver eternamente? Rapidamente, sem pensar, muitas pessoas que frequentam templos religiosos e escutam mensagens da televisão diriam no céu. Por quê? Porque elas querem isso. E para pessoas assim, provavelmente o céu será muito enfadonho, cansativo, chato, entediante. Porque no céu, não haverá coisas para o nosso deleite. No céu haverá a pessoa mais bela, poderosa e gloriosa. E sabe de uma coisa? Para aqueles que ouviram o seu chamado durante a vida terrena e fizeram dele o seu prazer máximo na terra, no céu ele será tudo o que nós mais desejaremos. É uma pessoa chamando outras à alegria verdadeira, e não um falso
profeta convidando pessoas a se deleitarem com coisas passageiras. E por fim, porque o meu tempo já está quase lá, o Evangelho segundo Jesus é um convite de Deus que exige resposta ou respostas dos homens. Quando o Evangelho é pregado, ninguém fica em cima do muro. Todos respondem, ainda que não de forma visível. Jesus acaba de pregar e a multidão se divide. Uns começam a dizer nos bastidores: eu cresci com ele, estudou na mesma escola, rapaz, eu sempre soube que ele seria um grande pregador. Estou encantado com suas palavras. Meu Deus, como ele fala bem. Você viu como ele fez isso, fez aquilo. Mas de repente alguém chega e diz: sempre tem aquele mais, né? Sempre tem aquele mais. Pastor, que mensagem legal, mas hoje você gritou demais, falou baixo demais, mas sempre tem mais. Você fez isso, mas chega alguém e diz: mas ele é bom, mas ele é filho de José o carpinteiro. Ele é bom, mas não fala a verdade. Porque se ele fala a verdade, ele é o Messias, ele não pode ser o Salvador. Ele é filho de José e Maria, moravam ali na esquina. Não pode ser ele. E Jesus sabe o que está no coração das pessoas. Elas querem sinais. Elas querem outras provas que não a palavra de Deus. Elas querem curas, milagres, fogo do céu, exorcismo, coisa do tipo. E Jesus sabe. E muitas vezes ele vai operar sinais e milagres a fim de chamar a atenção das pessoas para o Evangelho. Mas nem sempre ele faz. Aqui ele não faz. Ele se volta para o povo e diz, cita um provérbio de sua época: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico curado, cura-te a ti mesmo. Havia algum ceticismo com os médicos. Ele disse que vai me curar, então que ele aplique o remédio antes nele. Nós não sabemos se vai funcionar. Vocês vão me citar este provérbio: faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum, faça milagres. Jesus fez muitos. Por que ele não faz aqui? Porque ele não é domesticado. Ele não faz quando você quer. Ele faz quando ele quer. Ele não atende às agendas do homem. É o homem que deve atender às suas. Ele não vive para cumprir os caprichos e os desejos dos homens. Ele não vive para atender as petições dos homens. São os homens que devem ouvir e responder ao que ele diz. Então ele não faz. E diz: olha, o profeta não tem honra em sua terra. E ele começa a falar da história de Israel. Eu acho bem interessante. Ele cita dois profetas em duas situações distintas, mas com algo em comum. Primeiro ele fala do profeta Elias no tempo de seca de 3 anos e meio em Israel. E ele faz questão de dizer o seguinte: olha, houve grande fome em toda a terra, e havia muitas viúvas em Israel. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas em Israel. Ele foi enviado a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Ela é estrangeira. Ela não merece nada. Ela não é da família, do pacto ou do povo escolhido de Deus. E o que é que acontece nesse texto? Ou no texto citado por Jesus? Ele chega à casa da viúva e diz: mulher, me prepara um bolo, eu estou com fome. E ela diz: eu não tenho, eu só tenho um pouco para meu filho. E o profeta diz: faça para mim, e o óleo não vai parar de jorrar. Ela não pede sinais,
Tipo, me prova que depois eu faço. Ela crê, ela confia na palavra do homem de Deus. A ilustração é, ela ouviu o Evangelho, a boa notícia de que Deus vai fazer a provisão, e foi lá e fez. E o que aconteceu? O milagre. Aí Jesus cita outro exemplo da história, o profeta Eliseu. Havia muitos leprosos em Israel, mas Eliseu curou um sírio, Naamã. Não curou os israelitas. Outra vez um estrangeiro é alvo da graça de Deus. Ele vai a Eliseu, estranha o fato de Eliseu dizer: deite-se ou mergulhe no Rio Jordão 7 vezes. Não quero fazer isso, mas ele termina fazendo. Ele não pediu um sinal antes. Ele ouviu, creu e respondeu. Jesus está dizendo ao povo com quem cresceu duas coisas pelo menos. Deus não cabe no seu bolso. Ele não atenderá aos seus caprichos. E outra coisa, se você rejeitar o Evangelho, ele vai atravessar as fronteiras geográficas e vai alcançar as pessoas mais improváveis deste mundo. E vocês não terão parte nisso. O Evangelho sempre exige respostas. Uns protelam, não querem responder ou tomar uma decisão por Cristo. Outros exigem mais sinais, querem algo sobrenatural e descartam a possibilidade do Espírito Santo estar agindo sobrenaturalmente com a palavra dele alcançando o nosso coração. Algumas pessoas são céticas e ficam sempre empurrando com a barriga. Não quero responder ao Evangelho, não me vejo como um pecador desesperado, eu não quero, só se Deus fizer isso. Meu amigo, Ele não vai fazer. Deus não cabe no seu bolso. E outros ficam, eu quero que Ele faça aqui. Já até são discípulos de Cristo, mas insistem que a obra de Deus aconteça dentro das 4 paredes. Não, Ele não vai fazer lá fora, Ele só faz aqui. Isso é característica de seita, tá, gente? Quando você escuta um pregador na televisão, e eu já vi vários assim, trechinhos que eu não tenho paciência. Aqui, só aqui Deus faz milagres. Pelo amor de Deus. Às vezes Deus quer operar do outro lado da rua. E se você não for com Ele lá, você vai perder a manifestação da glória de Deus. A pergunta não é será que Ele vai alcançar muitos? A pergunta é, será que você vai com Ele atravessar os continentes, as cidades e as dificuldades para proclamar o Evangelho? Se faz necessário proclamar o Evangelho do Senhor Jesus, porque há muitos outros evangelhos na praça da televisão. E eu me lembro de uma professora que tive, doutora Joyce Clayton, um programa de mestrado da Missão Amito, que me fez enxergar aquele texto quando Jesus vai ao templo em Jerusalém e joga as mesas dos cambistas por terra e os expulsa da casa de Deus. Ela me fez enxergar aquilo e fez uma aplicação à televisão que eu fiquei aterrorizado, mas vi claramente a comparação. Jesus expulsa
os cambistas, do que na época era chamado de pátio dos gentios. O gentil ou estrangeiro não podia entrar dentro da sinagoga para ouvir a palavra. Então eles entravam pelos portões maiores e ficavam pelo pátio, ouvindo a mensagem das Escrituras. Quando Jesus chega ao templo, o pátio dos incrédulos está totalmente tomado por cambistas, por vendedores. Ele joga aquilo por terra porque eles estavam obstruindo o caminho da graça, da proclamação do Evangelho. Eles podem, os gentios, estar no pátio e não precisam de compromisso, não precisam, na época de Jesus, se tornar judeus, passar pela circuncisão. Eles podem ouvir o Evangelho, voltar outra vez para ouvir, voltar mais uma, até que o Evangelho produza frutos de salvação. Muitas pessoas não querem entrar pelas portas das comunidades evangélicas, mas poderiam muito bem se sentar no pátio dos gentios, em casa, ligar a televisão e escutar a mensagem do Evangelho, e escutar mais uma vez, e escutar outra vez, até que o Evangelho produzisse frutos, mas elas não vão ouvir, porque o pátio dos gentios, o pátio dos incrédulos, a televisão, está tomada por vendedores, cambistas e falsos profetas. E aí os incrédulos se afastam ainda mais. E Jesus tem ira santa ao ver isso. Se faz necessária a proclamação do Evangelho no meio deste shopping center da fé. Mas nem sempre teremos os resultados que desejamos. Ao término da mensagem de Jesus sobre o Evangelho, as pessoas querem matá-lo, expulsam da cidade. O que desde o início fica claro, que seguir Jesus implica também sofrer por Jesus, não ser aceito como Jesus, ofender como ele fez. Mas ainda assim, queridos, não podemos nos envergonhar do Evangelho. Queria chamar Marco, e enquanto ele se aproxima e se prepara para cantar, eu vou terminar passando 10 minutos contando uma história que eu vi de um pastor que gosto muito e que prega muito o Evangelho de Jesus Cristo. Matt Chandler, pastor americano, jovem, ainda jovem, ou no início de sua juventude, ele começou a evangelizar uma amiga de escola, e essa menina era mãe solteira e estava envolvida num relacionamento com um homem casado. E ele, com algumas colegas, começou a visitá-la, ajudá-la com a criança e a ministrar o Evangelho para ela. Depois de meses, ela finalmente decidiu ir à igreja. E havia um pregador convidado, uma banda convidada, e ele disse: é hoje, o Evangelho vai penetrar o coração dela e ela vai responder. Só que o pregador resolveu pregar sobre sexo, da pior forma possível, segundo Matt Chandler. Começou sua pregação com uma rosa, dizendo: vou passar essa rosa, e quero que ela passe por todas as mãos e depois vocês me devolvam. E enquanto ele falava sobre sexo, ele viu a rosa passando por várias mãos, sendo tocada. E ao término da mensagem ele recebeu a rosa de novo. E a rosa estava já murcha, já mais fraca e feia. E ele disse, especialmente para as mulheres: você quer ser uma rosa assim, feia, que passa pela mão de todos? E Matt Chandler
foi tomado de ira. Ele queria se levantar e gritar. O pregador continuou dizendo: será que Jesus vai querer uma rosa como essa? Feia, pecadora. E a menina estava ao lado de Matt Chandler. De repente Matt Chandler grita: Jesus quer exatamente uma rosa como esta. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Esta é a boa notícia do Senhor. Ele quer o pobre pecador. Ele quer aquele que está preso em vícios terríveis. Ele quer os cegos. Ele quer o pecador. E esta é uma notícia maravilhosa. Que o Evangelho da Graça de Deus produza frutos imediatos no seu coração. Amém. E que tais frutos sejam reproduzidos adiante. Que pessoas na sua escola escutem o Evangelho. Que pessoas no seu trabalho escutem o Evangelho. Que pessoas da sua família escutem o Evangelho. Não diga para elas: vocês precisam fazer isso, isso, isso e isso. Digam para elas: Jesus já fez tudo por vocês. Vocês só precisam olhar para Ele